vamos continuar falando da família aqui na programação de Vida de Fogo. Este estudo foi desenvolvido pelo site www.jesussite.com.br e hoje vamos falar acerca das viúvas. As viúvas. Estarei falando para a realidade das mulheres que estão desquitadas, divorciadas, viúvas abandonadas pelo marido. São mulheres enfrentando situações duras, situações de desprezo e rejeição. Por isso, este tema, mulheres enfrentando a realidade da vida. Mas cremos na cura da alma, na ressurreição e na cura da ferida, em exclusivo nome de Jesus. Querida, precisamos enfrentar a realidade e chamá-la pelo seu próprio nome, buscando a cura da alma, a cura do corpo e enxergar o que o Senhor nos deixou em Romanos 12:2. Não vou me conformar com o presente século, mas irei experimentar a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Viúvas, elas vivem os mesmos problemas em qualquer parte do mundo. São sofredoras, emotivas, românticas e saudosas. Saudade é um fenômeno universal. O gelo não se esfria um coração saudoso. O resultado da ausência. A parte mais marcante na vida de uma viúva é a saudade. A memória fica gravada e mesmo nessa hora, aquele marido que a fez sofrer, quando parte, ganha fisionomia de heróis e os piores momentos são enterrados junto com ele. Então começa a relembrar os grandes momentos. Em alguns casos é assim, em outros não. Estou apenas confirmando que a saudade existe no coração. Com a saudade surge muitas vezes a carência. O marido se foi, com uma cama vazia, não tem mais aquele que te esquenta. Isto acontece muito com as viúvas novas. A própria ausência dele necessita de uma companhia. Gostaria que fosse ele, mas ele não vem. E tudo que ela toca traz às vezes a memória dele. Mas com memória não tem corpo. A sua carência acaba reclamando em um momento de dificuldade para as viúvas. A insegurança também surge, pois o marido que pagava as contas, o aluguel, trazia o sustento para casa. E quando ele se vai, o que fica é uma enorme insegurança. Alguns podem até ajudar esta viúva. Por exemplo, filhos, irmãos, pais, mas não consegue preencher a ausência do esposo. E por causa desse processo, as mulheres viúvas passam a ter alguns problemas que se chama autopiedade. Pobre de mim, o que seria de mim? Autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, sou infeliz. Algumas se revoltam contra todos e contra Deus. Outras passam a ser mulheres amargas, pois o seu esposo o deixou. Além de saudade, dívidas, filhos para criar. Muitas delas nunca trabalharam na vida. A sua profissão sempre foi a do lar. E depois de seus 40 anos, tem que aprender a fazer algo, pois a pensão que ele deixou não dá para manter o padrão de vida que tinha. Isto quando ele deixa a pensão. Através desse sentimento, ela passa a ter problemas na alma, falta de perdão, pois a vida não teve misericórdia dela e passa a ter o problema no corpo. Em Salmos 32:3 declara: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. O ressentimento transforma-se em mágoa e seca os ossos através. Traz doenças conhecidas como psicossomáticas, tais como artrite, artrose, úlcera e etc. É a causa da morte o ressentimento. Mas se abrimos os nossos corações, reconhecemos que o Senhor é o nosso marido, como está escrito em Isaías 54:5. Ele está pronto para suprir as necessidades e o vazio de cada área de sua vida.
o filho, o pai, a mãe não conseguem suprir 100% este vazio. Mas Jesus ele pode. Em Salmos 23, no original diz: o que é eterno, Deus e o meu pastor, e por isto nada pode me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas e restaura a minha alma. Quero deixar para você, viúva, o exemplo de Ruth e Noemi. O exemplo de Ruth, uma viúva nova, e Noemi, uma viúva idosa. Ruth, a Bíblia diz que seu casamento durou 10 anos. Como ela enfrentou a realidade daquela época. Ruth, no capítulo 1, 16 e 17, Noemi diz para cada uma das suas noras seguir seu caminho, voltar para sua família, para seu povo, pois ela já era velha, não tinha filhos e não poderia gerar mais filhos para elas, e não teria mais nenhum vínculo de parentesco. Mas Ruth estava disposta a mudar a sua vida. Ela não quer ficar no lugar de uma mulher, quer só viver de lembranças, de lugares, de situações, de frustrações, de coitada e rejeitada. Em primeiro lugar, Ruth se levantou daquele estado de luto e tristeza e tomou uma posição. No versículo 16 e 17, ela diz para sua sogra: não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. Aonde quer que repousares, ali repousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morras, ali também eu morrerei. E eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Neste momento, creio que houve um fortalecimento, uma cura na vida de Noemi, pois Noemi era uma mulher idosa e estéril, num país estrangeiro, marcado pelas surpresas da vida. Perdeu filhos, esposo e estava fora de sua terra. De repente, Ruth estava disposta a deixar suas crenças, seu povo, para fortalecer uma amizade e os seus vínculos parentescos. Creio que Noemi, neste momento, se sentiu amada, importante e não se sentiu só. No livro de Caio Fábio, ele relata isto como um sentimento de casamento e fidelidade. Ruth resolveu abrir-se para o novo. Ela foi à luta e começou a trabalhar. Na história diz que ela começou a trabalhar nas terras de Boaz e era da família de Elimeleque, esposo de Noemi. Qual o resultado do seu trabalho? Ruth não precisou ficar pegando espiga após os segadores como migalhas. No capítulo 2, 11 e 12, diz que Boaz soube o que ela estava fazendo e Noemi agradeceu. E no versículo 15, Boaz dá ordem a seus servos, dizendo: ate entre as gavelas, deixe espigas, deixai-a colher, e não a censureis. Qual o resultado de sua amizade por Noemi? Noemi aconselha Ruth, no capítulo 3, 1 a 5, diz: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que seja feliz? E no versículo 4, ela explica o que Ruth teria que fazer para se casar com Boaz. E no versículo 5, Ruth responde a Noemi: tudo o que me disser, assim farei. E o resultado foi o casamento de Ruth com Boaz, no capítulo 4, 1 ao 17. Ruth teve filho e disse a Noemi: este será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. E Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Conselho de Ruth, como uma viúva nova, é a fortaleza, a sua amizades. Não se isole, trabalhe-se, ocupe, não se entregue à solidão, sentimento de perda. Depois, estaremos falando mais sobre este estudo. Se você gostou desse estudo, pode comentar aí embaixo do vídeo. Estaremos então falando mais sobre viúvas. Estaremos então falando mais sobre você que perdeu teu marido. Você que se encontra viúva hoje. Estaremos falando mais à luz da Bíblia para você. A paz do Senhor Jesus
esteja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.